O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilde de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, e todos os que respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, estamos então no Brasil oficialmente. O encerramento da semana de oração pela família foi ontem, no sábado, para hoje viver a Assunção de Nossa Senhora. Mas nós, na paróquia, começamos desde domingo e terminamos hoje. Vamos terminar agora nessa missa essa semana especialmente de oração pelas famílias, Sempre oramos pela família, mas tem um tempo muito especial. Quem está hoje aqui com algum membro da sua família, levanta a mãozinha para ver. Quem trouxe algum membro da família hoje junto? Olha que bênção. Vamos dar uma salva de palmas então para você que está aí com essa família. Bendito seja, glória a Deus. Que alegria. Que bom que você trouxe alguém da sua família junto hoje para celebrar, Aqui esses murais que estão aqui à frente, as pessoas foram ao longo da semana deixando aqui as fotinhos, Depois a gente vai abençoar, dar a bênção. Todas as fotos que estão aqui das famílias foram deixando aqui nesse mural. No outro mural lá também tem as fotos das famílias que nós estamos rezando. Mas mesmo que talvez você não tenha trazido a sua, a gente vai pedir
clamar a bênção de Deus também por sua casa, sua família. E hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Nós vamos lembrar assim, lá na época do tempo pascal, a gente celebra a Ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu, e Jesus é Deus, então ele vai ao céu por conta própria. Então é o movimento ascendente, né? A ascensão, é um movimento de subida, e Jesus sobe ao céu por conta própria, ele é Deus. E Jesus, nós ouvimos hoje na segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Coríntios, Jesus é o primeiro que ressuscita, ele ressuscita como primícia de todos aqueles, para trazer para a gente a ressurreição e a vida. E aí o Paulo lembra que depois de Jesus também outros vão ressuscitando, de acordo com uma ordem, os que pertencem a Deus, os mais proximinhos de Deus. E de todos os que pertencem a Deus, quem pertence a Deus mais do que Maria? Né, seu Henrique? Quem poderá pertencer a Deus mais do que Maria? Maria que gestou Jesus no seu ventre. Se Jesus ascende ao céu, na missa da manhã eu perguntava assim, veja, algumas pessoas já estiveram lá na Terra Santa, né? Eu não tive ainda, mas um dia irei. E aí as pessoas foram no sepulcro de Jesus. Quem vai no sepulcro de Jesus, encontra lá os restos mortais de Jesus, estão lá os ossos de Jesus? Não estão? Por que os restos mortais não estão, se é a sepultura dele? Por quê? Porque Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, não tem resto mortal de Jesus. Jesus vive e reina. Se alguém for na sepultura de Maria, vai encontrar a sepultura de Maria? Não vai. Por que será? Por que, seu Mauro Malgueiro? Porque ela é imaculada. Porque Maria é imaculada. A gente fala Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem mácula, por isso que é imaculada. Imaculada é sem mácula, sem mancha, sem pecado. Deus Pai Todo-Poderoso queria que Maria fosse a mãe do seu filho Jesus. Pode alguém pecador gerar um Deus sem pecado? Não pode. Então, para que Maria gestasse Jesus, ela precisou ser preservada do pecado. Então Deus Pai preservou Maria desde o nascimento do pecado. Por isso é que dizemos que Maria é Imaculada Conceição, foi concebida sem pecado. O único ser humano concebido sem pecado é Maria. Quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, lá no comecinho das Sagradas Escrituras, lá está escrito que o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Então, galerinha do JUB, do JUC, do JUFS, da PJ, se o salário do pecado é a morte, e Maria não conheceu o pecado, logo ela não merece salário, né? Quem não trabalha não merece salário. Se o salário do pecado é a morte, e Maria não pecou, ela não merece o salário do pecado, que é a morte. Por isso é que Maria não conheceu a morte, né, B? Toca aí, meu velho. Ah, garoto. Maria não conheceu a morte, porque ela não pecou. Ela foi preservada do pecado desde sempre. Esse é um dogma da igreja. É um dogma. Foi oficialmente promulgado há pouco tempo, em 1950. O dogma da Imaculada Conceição. Maria, ela recebe de Deus ela é preservada desse pecado, preservada do pecado original, para que ela possa gestar no seu ventre o Filho de Deus, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ela não conhece o pecado, não conhece a morte, o Senhor Deus a leva ao céu. Não tem sepultura de Maria, não existe sepulcro de Maria. Pode procurar, a gente vai na Terra Santa, encontra um monte de coisa lá, o lugar onde Jesus fez a ceia, o lugar onde Jesus nasceu, o lugar onde Jesus foi sepultado, que está vazio, mas não encontra a sepultura de Maria. De Maria, as Sagradas Escrituras falam da dormição, a dormição, e ela foi elevada ao céu. Maria não sobe ao céu por conta própria, ela não ascende ao céu, mas ela é assunta, é levada ao céu por grande amor e graça de Deus. E veja que é muito interessante, quando a gente ouviu a primeira leitura, essa primeira leitura que é do livro do Apocalipse. O Apocalipse
é o último livro das Sagradas Escrituras, é o livro dos fins, é o livro do final dos tempos. E aqui João, ele está escrevendo o momento em que ele tem uma visão. João está olhando para o céu. João é o autor do livro do Apocalipse, o livro das Sagradas Escrituras. E João, vendo o céu, ele tem uma visão dos últimos tempos. Ele olha para o céu e ele vê assim: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança, um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então João está tendo a visão do final dos tempos. Ele vê o céu se abrir e lá está a arca da aliança. Para o povo daquela cultura, para o povo que estava lá ouvindo João, quando ele diz a arca da aliança, as pessoas lembram da arca da aliança. Quem já participou do cerco de Jericó, levanta a mãozinha. Cerco de Jericó, que bênção. Quem vai vir no próximo, agora de 1º de setembro, olha aí que graça. De 1 a 8 de setembro, nosso cerco de Jericó. E no cerco de Jericó, a gente dá a volta na igreja com a arca da aliança. Lembra, né? É aquele baúzão, um baú grandão, é uma arca, igual a nossa vovó tinha em casa antigamente para guardar as roupas, o lençol, as coisas, uma arca grandona. O povo de Deus fez a arca para guardar a aliança, a tábua dos 10 mandamentos, que foi dada por Deus a Moisés, o pão, o maná, que Deus mandou do céu para alimentar o povo, o cajado de Arão, o sumo sacerdote. E aí, filhos amados, essa arca da aliança simboliza a presença de Deus, é o céu, porque ali tem o Espírito de Deus. A arca onde está a primeira aliança, a aliança que Deus selou com o seu povo pelos 10 mandamentos. Mas quando João vê o céu se abrir, e ele vê a arca da aliança que ele vê, não é a arca da antiga aliança, não é a arca da primeira aliança, do primeiro testamento, do Antigo Testamento. E o João já vê a arca da nova aliança, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma cabeça de estrelas, porque a arca da nova e eterna aliança é Maria, é o ventrezinho dela, que gestou Jesus, é a nova arca da aliança, ela é a arca que gera a nova e eterna aliança, a nova e eterna aliança selada pelo sangue do Cordeiro. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Não vai ter outra aliança. Teve a primeira aliança no Antigo Testamento, tem a segunda e eterna aliança com Deus e o povo, agora selada no sangue do Cordeiro. E João vê essa arca da aliança. Agora, presta atenção, porque aparece também no céu um dragão com uma cauda. E olha que figura terrível essa figura aqui. Um grande sinal aparece também, um dragão cor de fogo. Olha que figura monstruosa. Um dragão cor de fogo, 7 cabeças, 10 chifres e sobre a cabeça 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-os sobre a terra. O dragão varre a terça parte das estrelas do céu. O que são as estrelas do céu, filhos amados? Ou quem são as estrelas do céu? Quem? Você já ouviu por acaso, por exemplo, quando lá na nossa família morre alguém, um vovô, uma vovó, alguém próximo, e daí uma criancinha pergunta para a gente assim: onde está o vovô? Ele morreu. E daí o que a gente diz para aquela criancinha? O vovô agora é uma estrelinha que brilha no céu. Não é verdade? Então quem são as estrelinhas que brilham no céu? Somos nós, eu e você. Eu e você. Quando o dragão com a sua cauda derruba a terça parte das estrelinhas do céu, ele está arrastando todos os que ele pode tirar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Criador, nos envia seu Filho Jesus Cristo para nos ressuscitar. A gente viu na segunda leitura, carta de Paulo aos Coríntios, Jesus ressuscita como primeiro. Por um homem entra o pecado no mundo, Adão. Por um homem entra a salvação, Jesus Cristo. E muito maior do que o pecado de Adão é a salvação de Jesus. E com Jesus todos ressuscitam. Primeiro Jesus como primícia e depois os que pertencem ao Senhor. Por isso Maria, assunta ao céu.
Por isso também nós somos chamados à ressurreição. Só que o dragão, ele não se contenta, ele não quer que as estrelas de Deus brilhem no céu. Então com a cauda dele ele arrasta uma multidão, derruba as estrelinhas do céu. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos uma dessas estrelinhas derrubadas pelo dragão. Por quê? Porque o dragão não derruba quem ele quer, derruba quem se deixa derrubar. Porque todos os que quiserem ficar brilhando no céu ficarão. Veja, o dragão ele se apresenta diante da mulher, ele para diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. Porém ele não consegue devorar, porque ele não faz o que ele quer. Quer dizer, ele faz o que ele quer, mas ele só consegue destruir ou arrastar ou derrubar aqueles que consentem com ele. Senão, nós nos apegamos e prendemos a esse grande amor de Jesus, ao grande amor de Deus, ao Cristo que morre na cruz por amor de nós, a esse que vem dar a vida por cada um de nós. E aí nós ganhamos a eternidade e vamos brilhar no céu, porque Deus nos quer no céu. Agora, Ele não nos obriga, Ele nos convida, Ele pede que nós sejamos sensíveis a esse chamado, a esse convite que Ele faz. E aí, filhos queridos do meu coração, eu volto um pedacinho no Evangelho, porque no Evangelho a gente vê Maria, ela está indo visitar a prima dela, Isabel. Você acha que Isabel era bem novinha ou que Isabel já era velhinha? Velhinha, mas ela estava grávida do João Batista. Por quê? Porque Isabel e o esposo dela, o Zacarias, eles eram estéreis e já eram idosos, não tinham filhos. Naquela época, naquela cultura, era uma maldição a pessoa não ter filho. Então eles rezam. Zacarias era um sacristão, cuidava do templo, era um sacerdote do templo, e Deus opera uma maravilha, e eles ficam grávidos na velhice. Maria era uma jovenzinha, também estava grávida de Jesus. Maria ouve falar que a prima dela, Isabel, está grávida. O que Maria pensa? Olha, Isabel está grávida, ela é idosa. O marido dela, o Zacarias, também já é idoso. Eles moram lá naquela longura toda, lá depois da curva. Eles não têm um filho para cuidar deles, não têm um vizinho, um parente. Eu vou lá, porque a Isabel vai precisar de ajuda, porque ela vai dar à luz. Aí a Maria sai da casa dela e vai. O que a Maria teve, gente, com relação a Isabel, a prima dela? Sensibilidade, cuidado. A Isabel não mandou chamar Maria, Maria se ofereceu. Isabel não falou que precisava, Maria percebeu. Maria tem um pouquinho isso. Nas bodas de Caná faltou vinho, ninguém foi falar com Maria. Maria percebeu, e ela foi lá dizer para Jesus: eles não têm mais vinho. Então Maria, ela mostra para a gente, e hoje, no dia que a gente encerra a semana de oração pelas famílias, ela mostra para a gente essa sensibilidade que a gente precisa ter dentro de casa, com os nossos, com a nossa família. Maria mostra para a gente que nós não devemos ficar lá suscetíveis à cauda do dragão para que ele nos derrube do céu e a gente pare de brilhar. A gente precisa ter com os nossos esse cuidadinho, viu? Na família, filhos, a gente precisa dar para a família e nós, porque a gente percebe assim, ó, nos dias que nós vivemos, ao longo de toda a história da humanidade, né, sempre houve algum tipinho de ataque à família, mas nunca como existe hoje em dia, né? Hoje em dia já se fala de muitas coisas aí que são a caudinha do dragão derrubando as estrelinhas. Então, se a gente não tomar cuidado para cuidar da nossa família, para preservar a nossa família, pode ser que a nossa família seja arrastada, como o dragãozinho arrastou. E aí uma das coisas que faz a gente cuidar da família é essa sensibilidade, as coisas que tem lá, as necessidades de um e de outro, as carências de um e de outro, a atenção que nós temos que dar para um e para outro. Veja, das coisas que nós temos na vida, em que lugar de prioridade nós colocamos a nossa família? O que é mais importante para a gente, de todos os bens que nós temos? Nossa casa, por exemplo. Se alguém da nossa família fica doente e o nosso último recurso é vender a casa, o que a gente faz? Vende a casa.
Se alguém da nossa família precisa de alguma coisa, nosso último recurso é vender o carro, vende o carro. Se alguém aqui é empresário e tudo, mesmo diante da tua empresa, do teu trabalho, do teu emprego, você não diz que a tua família é mais importante? E daí nós investimos nas nossas coisas. A gente investe no nosso lazer, investe na nossa saúde, precisa investir, investe na nossa empresa. Qual que é o investimento na nossa família que a gente faz? Investimento de tempo, um tempo de qualidade, né? Às vezes a gente corre o risco de trocar uma coisa que vale mais por uma coisa que vale menos. Morreu o Silvio Santos. Quando eu era criança, o Silvio Santos tinha um programa, um quadro no programa dele. Ele botava alguém numa cabinezinha, sem som, sem áudio, acendia uma lampadinha, a pessoa ficava trancada dentro daquela cabine e acendia uma lâmpadazinha. Ele mostrava alguma coisa para a pessoa, por exemplo, uma bola furada. Você quer essa bola furada? A pessoa não via, né, o que ele estava. Você quer essa bola furada? A pessoa não estava vendo, ela só tinha que responder sim ou não. Ela dizia sim, a bola furada é tua. Você quer trocar essa bola furada por um carro 0 quilômetro? A pessoa não ouvia. Não, ficava com a bola furada. Você quer trocar essa bola furada por um avião supersônico? Sim, olha, o avião é teu. Quer trocar agora esse avião supersônico por uma bonequinha quebrada? Sim, vai ficar com a boneca quebrada. Ela trocava porque ela não estava vendo, não estava ouvindo, só tinha que dizer sim, não. E aí às vezes ela trocava uma coisa de grande valor, um avião supersônico, por uma coisa de pequeno valor, uma bola furada. E ia para casa com a bola furada, podendo ter ido para casa com um avião supersônico. Quando a gente não cuida, a gente pode trocar coisas de grande valor por coisas que não valem nada. Eu e você conhecemos pessoas que trocaram a família pelo vício do álcool. Conscientemente, ela sabe que o filho dela, que a esposa dela, que o marido dela vale mais do que o álcool que ela está bebendo. Mas o inconsciente. E aí ela prefere e acaba com tudo, acaba com família, acaba com tudo por causa do álcool. Ela trocou alguma coisa que valia mais por uma que valia menos. Quantas pessoas eu e você conhecemos que trocaram família, filho pelas drogas, pela prostituição, pelo vício dos jogos, gente que perdeu tudo, pela ganância, porque queria ter mais e mais e mais e mais. E aí a gente vai descuidando, filhos. A gente descuida daquilo que é principal, se apega àquilo que é relativo, e quando a gente perde, a cauda do dragão derrubou a gente. Por isso é que a gente precisa estar centrado na palavra de Deus. Filhos amados do meu coração, ouçamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida para a gente. A palavra de Deus, ela nos fortalece, nos dá maturidade, ela nos esclarece. Eu quero ter uma família em Deus, eu vou lançar os alicerces dessa família. Nós temos na catequese, a gente dá catequese para as crianças. Tem um domingo do mês que é o mês das crianças. Tem pai e mãe, traz a criança na porta da igreja, deixa a criança na missa, volta para casa, quando a missa acaba vem pegar a criança. Não fica com a criança na missa. Existe mágica, filho? Não existe mágica. Existe pé no chão, existe consciência do que é importante mais e do que é... O que pode ser mais importante para aquele pai que trouxe a criança na porta da igreja do que ficar com o filho dele na missa, que faz ele voltar para casa e deixar para vir pegar a criança depois? Qual que é o senso de valor, de coisa que é importante? Veja, filhos, hoje eu celebrei 2 horas da tarde num retiro de jovens, 160 jovens, uma grande bênção. Saí do retiro de jovens e fui no hospital levar unção dos enfermos para uma pessoa que está na UTI, desenganada.
Quantas vezes eu estive no hospital e as pessoas pediram assim: padre, pede para Deus me dar mais uma chance. Para que você quer mais uma chance, filho? Para poder ver a minha família de novo. A gente vai deixar chegar esse momento, filhos? Vamos deixar chegar no momento de a gente estar lá no leito de hospital para pedir para estar com a família de novo? Se a gente pode estar agora. O tempo, ele é meio terrívelzão. O tempo não volta, não. A gente tem aquele ditado que diz: águas passadas não movem moinho. Já passou a água. A água do rio onde a gente se banha nunca mais é a mesma. A gente banha hoje, amanhã já é outra água, depois é outra água. O tempo é assim. O que passou, passou. Não volta mais. E passou assim, ó, voando. Num estalo. Eu gosto de fazer uma comparação com a vida da gente. Quando nasce uma criancinha, o médico corta o cordãozinho umbilical do bebezinho, dá um tapinha na bundinha dele, para ele pela primeira vez na vida aspirar o ar. E ele faz, aspira o ar. Está nascendo, está vindo a luz. Quando ele morre, com 115 anos, o último movimento é expira. A vida do ser humano é o que existe entre o primeiro aspirar o ar e o último expirar. Portanto, a vida, mesmo que dure 115 anos, ela é um sopro de vida. Um sopro de vida. Aquilo que a gente vai fazer entre o primeiro aspirar e o último expirar é que determina como que a gente viveu, o que as pessoas vão ficar guardando da gente, o que elas vão lembrar da gente. Por isso a gente tem que ter essa sensibilidade de Maria, os que estão próximos de nós. Como que eu estou indo, como que eu estou vindo. De manhã eu lembrei de uma historinha. Eu comecei a ouvir umas coisas que uma médica pediatra fala. Ela está no YouTube, você pode procurar. Ela chama Doutora Filó. É uma pediatra. Ela trata das criancinhas. E ela falou uma historinha assim. Uma professora pegou a sua turma de crianças e ela fez foto do rostinho de todos os seus alunos, do rosto. E daí ela recortou a foto. E recortou essa partezinha aqui dos olhos de todas as crianças. Só essa partezinha aqui assim, ó. E mandou para os pais, para ver se os pais iam reconhecer quem eram os seus filhos, só olhando nos olhos. Será que a gente reconheceria? Quanto tempo faz que você não olha no olho do teu marido e diz: te amo, cara? Quanto tempo faz que você não olha nos olhos da tua esposa e diz: estamos juntos, tem uma carinha, mas eu continuo te amando? E nos olhos do filho, e o filho, quanto tempo não olha nos olhos do pai e diz: pai, te amo, mãe, te amo? Não vamos esperar estarmos deitadinhos no leito do hospital para fazer essas coisas, para pedir uma outra chance. Vamos fazer enquanto a vida nos possibilita. Vamos ter a sensibilidade de Maria. Vamos deixar que a palavra de Deus nos sustente. A palavra de Deus é suficiente. Ela nos sustenta, nos orienta. A nossa casa precisa ser casa de oração, porque nós precisamos alicerçar a nossa família em Deus. É preciso que dentro de casa eu tenha um lugarzinho para orar. Eu preciso ter. Não existe mágica, filhos. Não existe milagre. É botar o pé no chão da história, é fazer aquilo que a palavra orienta. Eu quero ser cristão, quero constituir uma família em Deus, quero ganhar o céu e a eternidade. Tenho que ter uma vida de oração. Tenho que rezar com os meus. Quanto tempo que eu não rezo com os meus ao redor da mesa? Coloco o prato na mesa, coloco a comida e como sem rezar, né? Nós que somos padres, a gente de vez em quando a gente é vítima de umas piadinhas, né?
Tem uns padres que são dóceis e gentis como eu, assim, né? Mas tem uns padres que são mais brutos. Eu tenho um amigo padre que é mais brutão. Então, ele, às vezes as pessoas falam assim: comi igual um padre, né? Senta à mesa comigo igual um padre. Desse padre, meu amigo, que é um pouquinho mais bruto, ele pergunta assim: você rezou antes? Daí a pessoa diz: sim, rezei. Então você comeu igual um padre. Você rezou antes? Não, não rezei. Ele, como é grosso, ele diz: então você comeu igual um cavalo. Comeu sem rezar. Não comeu igual um padre, comeu igual um animal, né? Essas coisinhas como Maria, essa sensibilidade de estar, esses detalhezinhos, essa riqueza faz a vida ficar melhor, melhor de viver, melhor de aproveitar, melhor de curtir. Tem historinhas melhores para contar para os seus, para contar para os netos. A gente rezava pelos avós durante a semana, né? E as criancinhas escreveram aquela cartinha para o vovô. Eu gosto muito do vovô e da vovó, porque o vovô e a vovó são gente que não tem nada para fazer, deles não tem pressa. A gente pode ir na casa deles, eles nunca ficam falando para a gente: come com pressa, menino, come com pressa, tem que ir para a escola. Não, eles têm tempo. Eu gosto do vô e da vovó, porque eles contam histórias para a gente, eles ficam falando das coisas de antigamente. Tem umas coisas assim que a gente precisa olhar direitinho para deixar essa graça acontecer. Nós vamos rezar, o padre vai agora nesse momento abençoar os murais, os 2 murais que tem ali com as famílias, mas eu quero também rezar por você, por sua casa, por sua família, para que também sua casa, sua família seja casa de Deus, seja lugar de Deus, lugar onde Deus habita. Então você fica assim sentadinho como você está, mas você traz na tua casa, traz no teu coração toda a tua família, lembra um pouquinho dela, e nós vamos consagrar a tua casa e a tua família ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Deus de infinita bondade e misericórdia, eu te louvo e te bendigo, Senhor, por esses teus filhos e filhas que hoje tu reúnes aqui nessa igreja dos Sagrados Corações em Barreiros. Dignai-vos visitar o lar, a casa de cada um desses filhos. Derrama sobre eles a tua compaixão e o teu amor infinito. Eu consagro, Senhor, essas famílias ao teu Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. Que esses filhos e filhas sejam protegidos de todo mal, que suas casas sejam casas de oração, que suas famílias sejam famílias abençoadas e famílias abençoadoras. Livrai-os dos sofrimentos, das ciladas do inimigo, guardai-os de todo mal. Abençoa, Senhor, essas famílias de todo mal e traga para elas a graça do teu amor e da tua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.